Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a Prof. Paula e eu vim aqui conversar com vocês a respeito do último material que vocês receberam de matemática. Aquele que vocês deveriam, né, ter ido lá na escola receber. Então, vocês receberam um material referente à adição e subtração. A gente precisa aprender a usar os termos corretos, porque apesar de a gente poder ser chamado, por exemplo, pelo substantivo pessoa, né, a gente tem o nosso nome, né? A gente tem um substantivo próprio para chamar a gente, que no meu caso é Paula, né? Então, quando a gente fala de operações ou de tudo que a gente tem na matemática, cada uma das coisas tem o seu nome. E é importante que a gente use os nomes corretos. Vocês não vão me chamar de pessoa, vocês vão me chamar de Paula, porque meu nome é Paula, né? Então, quando a gente estiver falando, por exemplo, de adição, eu não vou falar, pega aquele número e soma com aquele número. Não, primeiro que soma é o resultado da operação. Segundo, que esse número que eu vou somar com o outro número, que a gente vai adicionar, na verdade, né? A operação que a gente está fazendo é a adição, é chamado de parcela. Então, olha só, a gente tem aqui a adição. A adição, ela pode ser ela pode ser feita com 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos termos a gente quiser. Cada um desses termos a gente chama de parcelas, certo? Então, no caso desse exemplo aqui, a gente está somando a parcela de 6 com a parcela 4. E aí a gente tem como resultado uma soma ou total. É assim que a gente tem que chamar. Essa soma, nesse caso aqui, é 10. Quando a gente está falando de subtração, a gente está falando de minuendo. Quem é o minuendo? É a quantidade total de quem eu vou estar retirando alguma coisa. Essa coisa que a gente está subtraindo, a gente chama de subtraindo, que nesse caso é o 2. Então, 6 menos 2 é 4. A operação se chama subtração. E o resultado a gente chama de resto ou diferença. Ok? Então, vamos pegar agora e vamos corrigir os exercícios que vocês fizeram lá na semana do dia 15. Então, a gente tem aqui, ó, o número 1. Na operação 2 mais 7 igual a 9, responda. Qual é o nome da operação? Nós estamos fazendo uma adição. Os números 2 e 7 chamam-se parcelas e o resultado da adição é soma ou total. O número 2 pedia para a gente completar, então em todos os espacinhos que a gente tem ali, a gente vai precisar completar eles. Então, na letra A, na operação 9 mais 1 igual a 10, né? Os números 9 e 1 chamam-se parcelas e o número 10 chama-se soma. Na operação 10 mais 3 igual a 13, né? Os números 10 e 3 chamam-se parcelas e o 13 chama-se soma. Em A mais B igual a C, a operação chama-se adição e o resultado é chamado de soma. Então, aí a gente precisa tomar cuidado, né, gente? A gente geralmente fala, vamos fazer uma soma. Não, a gente vai fazer uma adição, né? Em 5 mais 8 igual a 13, o número 13 é chamado de soma e a operação é chamada de adição. Em 7 mais 3 igual a 10, a operação chama-se adição. Em 4, e aí tinha um espacinho ali, 7 igual a espacinho. As parcelas, se está falando de parcela, significa que está falando de uma adição. Então, eu só posso ter um sinal de mais ali no meio e o resultado, né, que é a soma, só pode ser 11. Então, em 4 mais 7 igual a 11, as parcelas são os números 4 e 7. A soma é o número 11 e a operação chama-se adição, indicada pelo sinal mais. No número 3, a gente precisava tornar essas igualdades verdadeiras. O que significa isso? Eu preciso ter o mesmo valor de um lado e o mesmo valor do outro. Então, ali na letra A, 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, então eu posso colocar o número 5 lá do outro lado. 5 mais quanto que dá 8? 3. 9 mais 1 igual a 10, 15 mais 5 igual a 20, 5 mais 0 é 5. Lembra que o zero a gente chama de elemento neutro da adição e da subtração? Por quê? Porque ele não modifica o resultado se eu somar ou subtrair. Se eu subtrair de 0 de 5, eu vou continuar com 5. Se eu adicionar 0 de 5, eu vou continuar com 5. Por isso ele é elemento neutro, porque ele não faz nada, digamos assim, na soma e na subtração. E 19 mais 10 igual a 29.
Na número 4, a gente tinha que pensar um pouquinho. A gente precisava pensar por quê? A gente não sabia quais eram exatamente os resultados que a gente tinha ali. Então, o que acontece? Ó, por exemplo, na letra A, eu tenho 3 mais um espacinho que a gente não sabia quem era, mais 2 mais 7, tem que dar 3 ali. Se eu tenho 3 já lá de início, significa que a única forma de ter um 3 ali embaixo é eu ter 13 como resposta, né? Então, para que eu obtenha 13 ali, eu preciso adicionar uma unidade. Se dá 13, significa que eu tenho 3 unidades e uma dezena. Então, aquele 1 que vai lá em cima, né, ele se chama... ele é uma dezena, ele vai lá em cima das dezenas, então a gente soma todas as dezenas, ó. 1 mais 7 mais 3 mais 8 e vai ter que dar 13 de novo. Opa, desculpa, 23 ele vai dar, né? Porque se a gente somar isso aí, a gente vê que já passa de 13, né? Então só pode ser 23. O número que a gente precisa colocar ali nessa parcela é o número 4. E assim a gente vai fazendo os raciocínios. Uma forma legal que a gente tem de saber se a gente colocou os números corretos no lugar é a gente fazer a prova real. Então, no caso de uma soma, de uma adição, a gente vai fazer uma subtração para fazer a prova real, né? Aqui não foi feito, mas lá no último exercício vocês vão ver que eu fiz. Então, aqui os números que estavam faltando, então, era o 1 e o 2 e o 4. Na letra B, 7, 3, 9 e 2. Na letra C, 5, 2, 3, 9, 4 e 2. 7, 5, 1, 2 e 4. 1 e 2 e 1 e 6. Tá? Na número 5, a gente tinha o seguinte. Na operação 17 menos 6 igual a 11, qual é o nome da operação? Subtração. Não é conta de menos, é subtração. Como é chamado o número 17? Minuendo. Como é chamado o número 6? Subtraindo. Como é chamado o resultado da operação? Resto ou diferença. Complete as lacunas com o número ou sinal que torna as igualdades verdadeiras. Então, 22 menos 12 é igual a 10. 35 menos quanto que dá 15? 20. Né? Se eu não sei o que colocar aqui, eu posso fazer 35 menos 15 e eu vou ter esse resultado aqui, que é o valor que está faltando. 57, 1 aqui e tenho 56 lá do outro lado. Só posso estar diminuindo, né? Só posso estar subtraindo. Então, vai um sinal de menos. 3 menos 3 dá 0. 20 menos 17 é 3. É impossível chegar de 20 e passar a 3 se eu for somar, né? Então, só pode ser um menos ali. 15 menos 14 é 1 e 5 menos 1 é 4. Aqui, na número 7, a gente tem uma tabela com, onde estão listados os 20 municípios mais populosos do Paraná, de acordo com o censo de 2010 do IBGE. Então, o que a gente tem? Em primeiro lugar, na posição 1, nós temos o município de Curitiba, com a população de 1.746.896 habitantes. Aí, depois, em segundo, Londrina, em terceiro, Maringá, e assim sucessivamente até a gente chegar no 20º. Na letra A, pergunta: qual é o município mais populoso do Paraná e qual é a sua população? Obviamente, o mais populoso é aquele que está em primeiro lugar, porque eles estão listados de acordo com a quantidade de habitantes, né? Então, é Curitiba com 1.746.896 habitantes. Qual é a soma da população de Curitiba com a população de Cascavel? Então, a gente tem aqui, eu vou ter que pegar e olhar população de Curitiba, que é 1.746.896, e eu vou ter que achar também a população de Cascavel, que eu até fiz uma estrelinha aqui do lado, que é 286.172. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adição, porque eu quero saber a soma. Quem é a soma? É o resultado, né? Então, adicionando estes dois valores, a gente tem 2.033.068 habitantes. Quantos habitantes faltam para Curitiba ter 2 milhões de habitantes? Se eu quero saber quanto falta, eu estou fazendo uma comparação. E sempre que eu estou falando de comparação, eu estou falando de uma
subtração, né? Então, eu vou pegar esses 2 milhões e vou tirar a quantidade de habitantes do município de Curitiba. E aí, como resposta, eu tenho 253.104 habitantes. É importante que vocês observem que, como isso aqui são perguntas, a gente precisa ter respostas, certo? Qual a diferença entre a população de Toledo e Umuarama? Então, de novo, a gente vai ter que ir lá na tabela, achar a população de Toledo e achar a população de Umuarama. E depois fazer a operação que a gente precisa. Fazendo a operação que a gente tem aqui, a gente tem o seguinte, que a diferença populacional é de 18.637 habitantes. Qual é a diferença entre as populações dos 2 municípios mais populosos? Então, eu vou pegar os 2 lá de cima, né? Então, vou fazer a subtração dos 2 e aí eu sei que a diferença é de 1.240.251 habitantes. Se subtrairmos da população de Foz do Iguaçu a população de Campo Largo, quantos habitantes restariam? Então, fazendo a nossa subtração, a gente tem 143.595 habitantes. Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo são municípios da região oeste do Paraná. Quantos habitantes têm os 3 juntos? Como eu quero saber quantos habitantes têm os 3 juntos, eu estou juntando as 3 quantidades. E juntar as 3 quantidades é fazer uma adição das 3. Então, adicionando essas 3, a gente tem 661.606 habitantes. Agora, quantos habitantes Londrina tem a mais que Maringá? Então, a gente está fazendo de novo uma comparação. Apesar de estar aparecendo ali a palavra mais, a gente vai fazer uma conta, uma subtração, tá? Esse a mais é uma comparação. Eu quero saber quanto que uma tem a mais do que a outra. Então, muito cuidado, porque muita gente acaba confundindo e quando encontra a palavra mais, acaba sempre fazendo uma adição. Só que nesse caso, como é uma comparação, a gente precisa fazer uma subtração. Então, subtraindo os 2 valores, a gente chega à conclusão que Londrina tem 149.528 habitantes a mais que Maringá. Qual é o número resultante da diferença entre a população de Guarapuava e Prudentópolis, somada com a população de Paranaguá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, olha só, eu tenho 2 contas para fazer ali. Eu preciso primeiro fazer a primeira coisa que está pedindo, que é a diferença entre a população de Guarapuava e de Prudentópolis. Então, eu fiz primeiro a subtração aqui, que deu 74.184, e aí depois eu somei esse valor com a população de Paranaguá, que era 93.279. Essa adição vai dar como resposta para nós, né? 167.463. Aí, olha só, quando a gente chega nesse valor aqui, a gente pode ver que esse valor é exatamente igual ao valor daqui. Ou seja, se eu somar a diferença entre essas 2 cidades e somar com a cidade da outra, vai dar o mesmo valor de Guarapuava. Então, era isso que esperava que vocês chegassem a essa conclusão. Deu o mesmo valor, certo? Aqui, na número 8, classifique como verdadeiro ou falso. Numa subtração em que o minuendo é 58 e o resto é 23, o subtraindo é igual a 25. Como é que a gente faz para saber se é verdadeiro ou falso? A gente vai montar a conta e vai resolver. Então, eu vou pegar o 58, que é o minuendo, vou tirar dele o 25 que ele está falando ali. Só que eu encontro 33 como diferença, né? E não 23, como estava dizendo ali. Então, ela é falsa. Na letra B diz o seguinte: numa adição em que uma das parcelas é igual a 870 e a soma é igual a 1.240, a outra parcela é igual a 374. De novo, para a gente conseguir responder isso, a gente vai ter que resolver a conta. Então, como ele está falando de uma adição, a gente vai ter que resolver uma conta de adição. Então, eu vou pegar os 870, que é uma parcela,
a outra parcela que ele está dizendo para nós que é 374, e adicionando as duas, a gente vê que a gente tem 1.244 como soma, e não 1.240, então é falso. Na letra C, a gente tem, se em uma subtração o minuendo é igual a 85 e o subtraindo é 32, o resto é igual a 53. De novo, a gente vai ter que fazer essa subtração aí para saber se está certo ou se está errado. Então, 85 menos 32 é igual a 53. Então, é verdadeiro essa informação que a gente tem ali. Depois, na letra D, diz, ao subtrair 250 de 1.550, obtenho como resultado 1.300. De novo, só fazer a conta. E aí, fazendo essa subtração, a gente tem 1.300. Então, é verdadeira também. Na número 9, a gente tinha que completar as subtrações que a gente tinha ali. E do lado delas, eu resolvi em todas a prova real, né? Para quê? Para saber se a minha subtração está correta, né? A prova real, então, é a operação inversa, que é a soma. Então, na letra A, eu tenho 3.302. Na letra B, 24.605. Aqui, a gente já queria saber quem era o minuendo, né? Então, a gente precisa fazer aquele raciocínio um pouquinho mais difícil, ou a gente faz a operação inversa, 5.341 com 1.984, que dá 7.325. Na letra D, a mesma coisa. Então, o número que a gente quer é o número 7.379. Na letra E, 12.561. E na letra F, 6.320. De novo, a gente tem várias formas de resolver isso. Ou a gente faz pela prova real, ou a gente faz pelo raciocínio, né? E o último exercício que tinha ali, pedia para vocês colocarem nos espaços em brancos os números que iam equilibrar as balanças que tem ali. Então, a gente tem que ter dos dois lados, a gente precisa ter o mesmo valor. Eu coloquei ali embaixo das balanças o valor que a gente tem que ter. Então, no primeiro que a gente tem ali, ó, a gente vê que um dos lados é 9 mais 2, que é 11. Então, significa que eu preciso encontrar 11 lá do outro lado. Então, para somar com 7 e dar 11 é o número 4. Na outra, eu tenho 2 mais 8 igual a 6 mais 4. Na outra, 12 menos 3 igual a 6 mais 3. E na outra, 14 menos 7 igual a 3 mais 4. Ok? E vocês precisam, então, resolver para entregar na semana que vem, vocês precisam fazer os exercícios que foram para vocês, né? Então, eu vou abrir eles aqui para vocês, para ler com vocês, só um pouquinho. Aqui. Então, vamos lá. Então, vocês receberam esse arquivo aqui, né? Diz o seguinte no número 1. A soma de dois números é 120. O que acontece com o valor da soma se adicionarmos 20 unidades à primeira parcela? Então, vocês podem pensar, por exemplo, em dois valores que se eu somar dá 120, né? E aí fazer o que está pedindo, adicionar 20 unidades à primeira parcela, à segunda, ou se eu adicionar as duas parcelas. A diferença entre dois números é 53. O que acontece com essa diferença se adicionarmos 8 unidades ao minuendo, subtraindo e nos dois? Então, de novo, a gente vai ter que pegar dois valores, que se eu fizer a diferença deles dá 53, né? E fazer o que está pedindo. Depois pedia para nós determinar os números desconhecidos. Para a gente fazer isso, a gente pode pensar sempre na operação inversa. Então, quando a gente tem uma soma, a gente pensa na subtração. Tá? Então, 6 menos 5 vai resultar para nós esse símbolo que está aqui. E quando a gente está falando de subtração, a gente pode fazer uma soma. Eu posso somar 9 com 18, que vai dar para nós... Opa, desculpa. Na subtração, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e fazer 18 menos 9 aqui, que vai dar o número para nós que está faltando, ok? Aqui pede para nós qual é o sinal que está faltando, então esse aqui é bem tranquilo para vocês resolverem, eu só tenho que pensar de 7 para chegar em 10 eu preciso somar ou eu preciso diminuir, né?
Aqui no número 5 é exatamente igual ao outro das balanças, tá? Então, a gente precisa ter valores iguais dos dois lados. E no número 6, a gente precisa completar a cruzadinha. Então, numeral formado por 8 unidades de milhar e 32 unidades, né? Então, a gente vai colocar aqui na letra A a resposta dessa letra A aqui, certo? E completar a nossa cruzadinha. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.